Muitos alunos me mandaram esse vídeo perguntando que doença é essa, para explicar um pouquinho mais sobre. Esses casos de ictiose eles são muito complexos, então eu vou utilizar uma terminologia um pouquinho mais técnica para explicar essa condição para vocês. Isso consiste num grupo heterogêneo de dermatose congênita bem raras. Muitas dessas doenças são autossômicas recessivas, então vocês veem isso em bovinos, em cães, em humanos, camundongos, suínos, aves, nós vemos até em lhamas e alpacas. Por ser uma doença autossômica recessiva, nós temos um problema, então, congênito e hereditário na formação do extrato córneo. A lesão característica é hiperkeratose lamelar. E muitas vezes nós temos várias classificações, principalmente em humanos nós temos aí pelo menos 4 tipos diferentes. O tipo epidermolítico é um caracterizado, né, quando nós apresentamos vacuolização, lise de queratinócito, nós temos hipergranulose, hiperkeratose, nas camadas tanto espinhosa quanto nas camadas granulares. Agora, o subtipo no epidermolítico, que é o mais comum que nós vemos na medicina veterinária, nós vamos ver outras características como hiperkeratose ortoqueratótica do tipo lamelar, nós vemos isso muito acentuado, e acantose leve. As alterações microscópicas acabam sendo bem diferentes e parte dos mecanismos pelos quais desencadeia a doença nós não conhecemos. Existem, então, várias formas de apresentações e, geralmente, o que nós sabemos é que existe uma falha na coesão das células epiteliais, levando um quadro de hiperkeratose de retenção ou hiperceratose de retenção, e esses queratinócitos acabam não sendo renovados, né? Você acaba interrompendo aquele processo descamativo, levando àquela espessura, aquele processo de liquinificação que nós vemos macroscopicamente. Em casos mais graves, a doença acaba tendo várias fissuras com exudação, acaba tendo infecção bacteriana secundária, e muitos casos acabam indo à morte, dependendo da apresentação clínica. Alguns padrões de conificação lamelar associados, nós vamos ver associados a um defeito, né, na proteína intermediária, chamada de filagrina, em bovino, devido à mutação de um gene ABCA12, principalmente no gado Chianina, Hereford e Shorthorn. No geral, então, nós temos duas formas de ictiose, a ictiose fetal e a ictiose congênita. A ictiose fetal é a mais grave, ela acaba sendo incompatível com a vida, alguns dos animais acabam sendo abortados, aqueles que nascem acabam não conseguindo sobreviver. Ela é bem semelhante àquela ictiose arlequim que nós vemos em humano. É uma doença autossômica recessiva, fatal, é rara, existem várias pesquisas sobre isso, algumas pessoas apontam nessas formações de placas bem delimitadas, esse processo de liquinificação, o pelo acaba sendo ausente, às vezes se ele está presente acaba sendo bem curtinho, acaba ficando grudado nessas placas hiperqueratóticas e muitas vezes nós temos essas fissuras inelásticas. Essa extrema tensão, essa perda de elasticidade leva à eversão palpebral, ectrópio, acaba tendo também a eversão do lábio e acaba tendo também orelhas pequenininhas, que a gente chama de microtia. Já o caso da ictiose congênita é um pouquinho diferente. Ela é uma forma um pouquinho mais branda, nós vemos em Jersey, em Chianina, em Holstein, em alguns outros gados, e ela é semelhante àquela ictiose lamelar que nós vemos em humano. Também é autossômica recessiva, também tem alterações nos queratinócitos, só que a forma dela, a apresentação macroscópica, os sinais clínicos, eles são menos graves. E nós vemos geralmente maior acometimento de abdômen, membros, focinhos, alopecia ou alopécia não é uma característica bem desenvolvida nessa condição, né, da congênita, mas nós também vemos eventualmente algumas áreas de liquinificação, nós vemos a pele bem seca, bem rígida, bem inflexível, formando placas de hiperkeratose também nestes animais. Algumas raças também apresentam microtia, catarata, algumas anomalias tiroidianas associadas a este caso, tá? Se você já ouviu falar disso, comenta aqui. Se você não entendeu nada que eu falei, também comenta aqui. Se você entendeu, manda um joinha.